Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos há de ver naquele dia. Então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo dia, no lindo céu, eu gozarei de toda dor. Por Deus, livre serei. Na vinda do Senhor, eu irei receber do seu eterno amor, repouso e prazer. Disse meu bom Jesus, tenho falado já da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei, oh, aleluia, em plena luz. No lindo céu eu cantarei e de toda dor por Deus livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu cantarei e de toda dor por Deus livre serei. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu cantarei de toda dor por Deus livre serei. APA Cristã 467. Oh, por que duvidar contra as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, tua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus.
e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilha sem par, no deserto o povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder do teu ego tirar, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas em Cristo Jesus. Aqui é o irmão Jaime, né? Mais uma vez, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Estamos aqui para iniciar o 6º dia da campanha, né? Uma campanha tão abençoada, meus irmãos, sabe que eu fico feliz por sentir o agir de Deus na vida de cada um. Às vezes, essa palavra chega onde a pessoa está precisando ouvir, né? A pessoa chega a dizer assim, ó, pastor Jaime, irmão Jaime, quer seja como queira chamar, mas eu vou falar pro senhor, sabe? Tem dia que dá vontade de sair andando e não voltar nunca mais. Porque não há mais paz na minha casa, não há mais paz no meu lar, né? Alguns casos estão como desconhecidos dentro de uma casa, você é inteligente, você está sabendo, estão apenas representando, né? Vivendo de aparências, onde não existe mais amor, não existe compreensão, não existe carinho, não existe respeito. Então essa campanha, meus irmãos, veio justamente para isso, tá? Às vezes para despertar você que estava pensando em ir embora e vai lutar mais um pouquinho. Porque também há relatos de pessoas que não conseguiram esperar esse pouquinho, precipitaram, foram embora, mas não era aquilo que ela queria. O inimigo queria mais confusão para depois deixar a pessoa deprimida, pensando no que fez e não dando coragem de voltar atrás. Então, graças a Deus, eu louvo e agradeço a Deus por estar podendo ser esse instrumento na mão dele para estar, às vezes, conseguindo salvar algum casamento, que ainda dá tempo de salvar, que ainda dá tempo de restaurar, né? Porque depois, às vezes, que acontece, fica mais difícil. Porque logo, às vezes, às vezes por necessidade, ou às vezes por, né, qualquer uma outra razão, a pessoa logo já arruma um parceiro, uma parceira, casa também, segue outra vida, mas não é aquilo que o Senhor tinha preparado. O que o Senhor preparou, minha irmã, para você, é isso aí. Meu irmão, o que o Senhor preparou para você, é essa aí. Vocês não disseram lá que e ouviram que até a morte nos separa?
né? Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na pobreza, na riqueza, né? Mas na prática, na real, é tudo o contrário. Ficou doente, já não serve, vai arruma outra ou arruma outro. Passou problema financeiro, já dá um jeitinho de livrar fora logo, porque a falta de dinheiro dentro de uma casa, sabe, é uma das maiores causas da separação. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa não sabe esperar, não sabe ali comer um ovo com arroz e feijão, entendeu? Não foi preparado para viver na escassez. Mas aquele que ama, ele luta, vai junto, sabe? Vai junto, vai para ajudar. Então tem coisas na vida da gente, tem coisas na vida da gente que a experiência nos mostra, sabe? A experiência nos mostra. Eu tinha 19 anos, mais ou menos. Então eu entrei na usina e jovem, com 14 anos, é uma história longa, mas vou resumir. E com 18 anos, quando a pessoa torna a maioridade, ela já podia ser condutor de uma máquina agrícola, no caso, né? Um veículo, uma máquina agrícola. E eu inteirei 18 anos, fui para os tratores, mas era sem juízo, né? Também um jovem de 18 anos, já era papai de quase 2 filhos, né? Já tinha uma história assim bem estranha no mundo da bebida, né? Naquela época não tinha essas drogas hoje que tem, não. Naquela época era muito difícil você ver falar em qualquer uma outra droga a não ser bebida alcoólica. Era muito raro. Isso eu estou falando há 45 anos atrás. Viu, meu irmão, minha irmã? Estou falando nessa data aí. Não é igual hoje, não, que toda esquina você vê alguém comprando, alguém vendendo, alguém enrolando, alguém fumando. Ficou normal. Cada um na sua. Enquanto Deus não tiver misericórdia de entrar naquelas vidas para transformar elas, o que nós podemos fazer é orar, né? E aí eu passei para o trator, fiquei 1 ano e 6 meses, era descabiciado, tudo, né? E a vida vai mostrando pra gente. Aí fiquei desempregado, gastei esse dinheiro, tudo desses tempos, tudo. Gastei em 40 dias. Aí pra vocês. Bom, você quer chegar, irmão Jaime? Não é casamento blindado? É, calma aí, tô chegando lá, ué. Tô contando, eu era recém-casado, né? Ainda queria viver uma vida, um pé casado, um pé solteiro. Já contei aqui do bar que minha esposa ia me buscar e tal, né? Aí veio a escassez, né? Bebida, desempregado, mulher com 2 filhos no braço e um na barriga e tudo aquelas coisas, né? Só tô lembrando, irmão, até lembrar é ruim, eu tô lembrando para vocês verem que tudo tem jeito, né? Às vezes vocês veem o pastor Jaime hoje assim, nessa calma, é, muitas vezes releva muitas coisas assim no meio do trabalho, graças a Deus, Deus me deu sabedoria para mexer, para lidar com os clientes, né? Mas eu nem sempre fui assim, não. Isso foi a transformação que Deus fez depois de a gente conhecer o Evangelho. Aí a minha esposa, na ânsia de me ajudar, ela ia para casa das irmãs dela fazer limpeza, ajudar no nosso serviço de casa. Aí na hora de ir embora, a irmã dela, as irmãs, dava um pacote de arroz, dava óleo, dava macarrão. Ela punha debaixo do carrinho e ia embora para nós almoçar, para nós jantar, até chegar outra limpeza na outra semana, aí de novo. E assim foi. Mas você quer chegar? Eu quero chegar aqui quando o casamento é blindado, quando o casamento ele tem o amor, a pessoa suporta. Ela era para ela ter ido embora, não precisava disso não. Não, vou largar esse cidadão aí, vou embora, vou ficar aqui passando esse sufoco aqui, sendo ajudado pelas irmãs, tendo que fazer faxina na casa dos outros para sustentar a casa. Não, mas suportou. Passou a tempestade, veio a bonança, depois já aprendi profissão de novo, já fui mexer com cavalo, depois
fui para a empresa que eu trabalhei 16 anos, e depois fui para outra de 5, e depois aposentei e estou aqui. Ela está junto comigo. Né? Graças a Deus. Então, quero falar para você, meu irmão, minha irmã, que o seu casamento também tem jeito, nem tudo está perdido, não. Agora, às vezes, a primeira tribulação que você passa, meu irmão, minha irmã, você já quer voltar para casa da mamãe, você já quer ser mãe solo, você já quer ser o papai pegador. Então, o negócio é sério, tá? Eu conto e fiquei muito alegre por essa campanha porque são coisas que eu vivi, são coisas que eu vivo. Se nós não tiver o casamento blindado na presença do Senhor, coitado de nós, né? Por isso a Bíblia diz em Gênesis 2:24. Vou ler aqui de novo um pouquinho, né? Só para não ficar nas minhas palavras. Por isso deixa o homem, pai e mãe, unir-se à sua esposa, tornando-se os dois uma só carne. Se não tornar os dois uma só carne, é divisão. Fala para mim que vocês não vê toda hora nos jornais, toda hora na internet. É homicídio, é suicídio, é feminicídio, é perseguição, é tudo. Ali envolve a família, tudo, vira aquele balaio de gato, né? Vira aquele rolo tudo igualzinho o inimigo quer. Mas nós que somos sábios, nós temos que ter o temor do Senhor em tudo que nós for fazer. Porque Deus é bom e cuida de nós. Então eu fico feliz, meu irmão, quando você deixa um amém aí, né? Que palavra abençoada, eu sei que é abençoada, né? Amém quer dizer assim seja, eu concordo, né? Então, quando Deus fala com você que você está precisando, igual eu também necessito, não sou nenhum santarrão, não. Ixi, cheio de falha, cheio de defeito. Enquanto eu tiver nessa carne aqui, se eu não vigiar meus olhos, minha língua, minha mão, meu pensamento, eu sou pior do que qualquer um outro que está sem Jesus. Amém? Então temos que estar vigilante. E para nós ter o nosso casamento blindado, para ter um casamento blindado, tem que pegar essa lição desses dias. Hoje nós já estamos no sexto, né? Às vezes você pegou no terceiro, no quarto, no segundo. Falou, irmão Jaime, manda para mim aí o primeiro dia da campanha, manda para mim aí o segundo, né? Porque às vezes na correria eu tenho uns 200 pessoas no meu WhatsApp, às vezes fica pessoas que ficam sem repetir o dia. Mas se você sabe, inteligente e está gostando, você põe um oi lá, ô irmão Jaime, cadê a outra lá que ficou para trás? Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Para concluir aqui, meus amados e amadas, né, nós vamos vir cá para Efésios de novo. Efésios 5, quando nós começamos 5, lá no versos 1, sabe? Mas hoje nós vamos começar no 21. Efésios 5:21. Nós demos uma começada nele ontem, mas nós não concluímos. Eu vou voltar aqui de novo e dar seguimento. Fala sobre o lar cristão, marido e mulher. Efésios 5:21. Sujeitai-se, pois, um ao outro no temor do Senhor. Olha para você ver que palavra profunda. Sujeitai um ao outro no temor do Senhor. Porque se nós for pela carne, não vai sujeitar, não. Nós só vamos sujeitar um ao outro se for no temor do Senhor, em obediência à palavra. Por isso que nem todos estão prontos. Porque nem todos conhecem a palavra. Porque a palavra vai ensinar nós a perdoar, vai ensinar nós a amar, vai ensinar nós em que devemos respeitar-se como a nossa carne. Respeitar, porque nós não vamos magoar a nossa carne. Se nós dois juntos somos uma só carne, então por que nós vamos fazer mal para nós? Por que nós vamos trair nós? Por que nós vamos enganar nós? Né? Então é muito sério.
Sujeitem-se um ao outro no temor do Senhor. Efésios 5, 22. E até aqui tem um recado para a esposa, para o marido, para o filho, que não é negócio de machismo, não, é palavra de Deus. Esposa, que cada uma de vocês sujeite a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, não sendo machistas, observando a palavra de Deus, a Bíblia fala aqui para a esposa, tá? Esposa, que cada um de vocês sujeite a sua própria marido. Claro que ninguém vai sujeitar o marido numa coisa que desagrada a Deus, uma coisa que não está nos planos de Deus. Você vai sujeitar o seu esposo naquilo que estiver dentro da palavra de Deus. Se ele é um beberrão, quer que você beba também, você não vai. Se ele anda errado, quer que você anda, aí você não vai sujeitar ele, não. Você vai sujeitar é a Deus. Tá? Mas sujeitar no bom sentido. Você não vai fazer nada daquilo que a palavra de Deus condena. Ela está te orientando, esposa, que cada um de vocês sujeita a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da casa. Bom, isso aqui às vezes deixa muita dúvida, né? Porque toda casa, presta atenção, aonde não tem esse domínio aqui, aonde o marido não é o cabeça da casa, não funciona bem não, tá? Não, irmão Jaime, eu sou esposa, lá em casa eu sou cabeça, então o seu esposo não está exercendo a função dele de provedor, de cabeça da casa, de resolver o problema, de te auxiliar. A obrigação de correr atrás é nossa. A obrigação de pôr o pão dentro de casa é nossa. A obrigação de auxiliar no cuidado dos filhos é nossa. Mas a esposa sabe muito bem o trabalho dela, que ela faz como esposa, como mãe. Trabalha todo dia sem ganhar um salário, sem ganhar R$ 1 e achando bom. Porque o provedor está lá no sol e ela está aqui cuidando. E vim ao Jaime de novo. Viajei 12 anos para fora, né? Vinha em casa uma vez por mês, chegava na sexta-noite, saía domingo de madrugada. Né? Uma vez por mês. E estamos juntos há 40 anos. Filho ficava doente, ela levava para consultar. Dia do pagamento ali no escritório, pegava o dinheiro e fazia a compra, mandava um pouquinho para mim lá comprar cartão de telefone. Naquela época era ficha, cartão de telefone. Estou falando aí 2000, ano 2000, 2001, 2005, até 2012, quando eu parei de viajar para essa empresa. Depois viajei 5 anos para a próxima empresa que eu trabalhei. Ah, irmão Jair, mas eu vejo muita gente aí que viaja e o casamento dá errado, porque o outro arruma para lá, a mulher fica aqui e arruma outro. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Sempre fui de casa na igreja e quem trabalhou comigo, que está ouvindo essa mensagem, sabe que eu não estou mentindo. De casa no trabalho para a igreja. Né? Não precisei ficar arrumando um rolinho, não. Né? E graças a Deus ela aqui se portou como a mulher sábia, porque a mulher sábia edifica a casa. Né? Mas se ela ou ele não tiver caráter e não prestar, pode morar junto, pode dormir junto, que ele ou ela vai arrumar rolo na rua, debaixo do nariz do cara, debaixo do nariz da esposa. Isso é questão de caráter e questão de temer a Deus. Amém? O lar é cristão, mas não quer sair daqui, hein? Efésios 5. Sujeite-se um ao outro no temor do Senhor. Amém?
Esposa, que cada um de vocês sujeite a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então Deus colocou os pastores, colocou os pregadores ali para representá-lo, para levar a palavra. Mas quando nós deixar de amar a Cristo como o cabeça da igreja e começar a idolatrar o homem, vem a queda, né? A gente vê muitas pessoas apoiadas em homem. Devemos amar o pastor da nossa igreja, devemos amar as pastoras da nossa igreja, as pessoas que alimentam nós da palavra de Deus, mas nunca colocá-los no lugar de Deus, não. Porque você vai, coloca a pessoa no lugar de Deus, a pessoa não vigia, vacila, cai, e aqueles que estiverem apoiados no homem, apoiados no título, cairão e não se levantarão mais. Mas aqueles que tiverem em Cristo vai fazer diferente, vai até orar, falou, vamos orar para o pastor tal, porque ele desanimou, parou de lutar, jogou a toalha, desviou, vamos orar para ele. Por que, irmão Jaime? O caído vamos levantar de Deus. Lá em Jeremias 17, eu sempre preguei essa palavra, e a gente prega, e às vezes Deus mostra para nós vive isso nos nossos dias. Jeremias 17, depois você lê aí na sua casa aí, não está aberto aqui não, tá na mente. Fala bem assim para nós, ó. Maldito o homem que confia no homem, faz da sua carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então é assim. Às vezes nós deixamos de confiar em Deus para confiar no nosso chefe, para confiar no nosso patrão, para confiar no nosso pastor e desviar a atenção daquele que nunca vai falhar conosco, né? Eu já teve vezes assim de eu ir na sala, na empresa que eu trabalhava, para combinar salário para viajar. O patrão falava assim, ó, gente, eu tenho, na época, eu tenho 300 funcionários, mas que nem você não dá duas mãos cheias, né? Vamos, tal, ia, viajava e tal. Aí o dia que eu não concordei com a empresa, né? Não concordei com a empresa, eu simplesmente fui convidado a passar lá no RH 7 dias depois e pegar meu boné e ir embora. Então nós somos bons enquanto nós aceitamos tudo, enquanto nós não reivindicamos nosso direito, aí o homem mostra realmente a cara de quem ele é, mas Deus não. Por isso o maldito homem confia no homem. Às vezes você fala assim, nossa, o pastor Jaime é a minha salvação, está repreendido em nome de Jesus. Eu prego para você, te ensino o caminho da salvação. Mas a salvação, tanto eu como você tem que saber que a nossa salvação vem de Jesus Cristo. Pensa aí no fundo do seu coração e pega uma canetinha e escreve quantas pessoas que você falou assim, ó, esse agora é minha salvação. O que aconteceu? Irmão Jaime, quebrei a cara. Aqui em Minas, meu irmão, que isso aqui vai para o Brasil inteiro, vai para o mundo, graças a Deus. Aqui em Minas, o ditado de quebrar a cara é quando deu errado. Viu? Quebrei a cara, então. É quando as coisas deu errado. Então, com o Senhor nunca vai dar errado. Vai dar errado se nós andar errado, mas se nós andar certo com o Senhor, vai dar certo. E mesmo quando nós errar, se nós pedir perdão, Ele vai nos perdoar. E continuando aqui, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo, cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa está sujeita ao marido e está sujeita em tudo ao seu próprio marido. Já disse, tá? Às vezes o marido escuta isso aqui e fala assim, ó, você tem que obedecer eu em tudo. Se você viu lá o pastor Jaime falou, você vai falar assim, não.
Sai daqui, Satanás. Você entendeu errado. Sujeitar naquilo que é nos planos de Deus. Sujeitar naquilo que o Senhor autorizou. Fora disso, não. Sai daí, Satanás. Aí veio o conselho para os maridos. Você achou que era só para sua esposa, bonitão? Marido, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo traiu a igreja? Não. Por que você vai trair sua esposa? Cristo abandonou a igreja? Não. Por que você vai abandonar sua esposa? Ele se entregou tanto que morreu por ela. Morreu por nós. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Nós estamos tomando um banho hoje. Tomando um banho da palavra de Deus. Para nós acabar de ouvir isso aqui e tornar mais limpo. Para que você quer ir embora? Para que você quer abandonar o celular? Para que você fica com essa coisinha aí nesse celular, pensando que está escondido de todo mundo, mas de Deus não está? Deus está sabendo, Deus está vendo seus passos. Você vai parar logo ou quer que seja revelado? Porque a Bíblia diz que nada oculto que não há de ser revelado. Você vai parar? Se você parar, Deus está te dando tempo para que você arrependa. Para, deleta, larga a mão, porque isso vai dar ruim. Porque a hora que for descoberto, porque nada oculto que não há de ser revelado, a hora que for descoberto vai ficar ruim para você. Abandone logo. 27. Para que apresente a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Falei lá atrás, eu nem estava aberto aqui. Você tem coragem de pôr fogo no seu corpo? Por que você quer fazer mal para sua esposa? Você tem coragem de trair os outros? Por que você faz isso? Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Amém? Então, devemos amar nossa esposa como Cristo amou a igreja. Sem falsidade, sem fingimento, porque somos membros do seu corpo. E eis porque o homem deixará seu pai e sua mãe e unir-se à sua esposa, tornando os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu prefiro a Cristo e a igreja. Então, para nós ter o casamento blindado, meu irmão, minha irmã, temos que viver essas coisas. No entanto, tanto quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Amém? Então, hoje, até aqui, está bom o sexto dia, né? Deus falou muito conosco através da palavra. Não falou no meu ouvido, não. Ficou aqui cochichando, não. Tá? Não precisou de eu ficar falando que Deus mandou te falar também, não. A palavra já está falando com nós. Vigia, porque a Bíblia fala assim, ó. Ai daquele que diz o Senhor falou, quando o Senhor não diz nada. Tá? Graças a Deus, Deus tem me usado na leitura e no entendimento da palavra. Nada mais que isso. E eu louvo e agradeço a Deus. Agora, se você tem outros dons, que Deus te abençoe. Vou criticar não, que Deus te abençoe. O Jaime, o pastor Jaime, o irmão Jaime, Deus usa muito na leitura e no discernimento da palavra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Neste momento, Senhor, oramos mais uma vez para os casais. Eu sei que casais estão vivendo um inferno na vida deles. Estão vivendo momentos tenebrosos, muitos até se atracando fisicamente, além de
verbalmente, né? Destruindo, diminuindo, desfazendo. Mas eu creio que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. Se as pessoas que têm ligado, têm pedido, têm enviado mensagem, que o Senhor entra na vida delas. Mas para isso elas não podem ser que nem os 9 leprosos. Estavam doentes para morrer, abandonados na saída da cidade. E perguntaram, o Senhor perguntou, o que quer que eu te faça? Que fiques limpo. Mas todos os 10 ficaram limpos. Vai lá e mostra ao sacerdote. Ó, que eles foram caminhando, já foi cair nas cascas da lepra, já foi cair na podridão, já foi aprumando nos pés, já parou a coceira, a pele ficou limpa que nem a de um bebê. Aí já podia voltar para a sociedade. Mas e depois, Senhor? O Senhor olha lá, vem só um lá, alegrinho, dando glória a Deus. Uai, não eram 10 que foram curados? Sim, Senhor, mas só eu voltei. Às vezes está ruim para você agora ouvindo a mensagem aí. Ó. Aí você vai, você entrega a vida para o Senhor, as pessoas oram para você, coloca seu nome no caderno de oração, apresenta, repreende o demônio que está destruindo a sua vida. Aí está tudo bem. Nunca mais nem liga para falar assim, ô irmão, graças a Deus Jesus mudou a minha vida. Então não é só a oração que eu estou fazendo agora que vai te limpar, não. É a permanência, é a persistência, é deixar tudo por amor a Jesus. E que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, que você possa ter condição da manhã, nós estarmos concluindo o 7º dia. Já falamos tudo que tinha de falar, mas amanhã o Senhor vai falar mais, é para fechar mesmo essa campanha de casamento blindado. Fecha as brechas, fecha as lacunas. Não deis lugar ao diabo, ele não ama nem os seus. Ele usa, abusa e destrói. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Estamos aqui mais uma vez reunidos, Pai, em concordância com a oração do nosso pastor Jaime, a qual o Senhor colocou na direção desse grupo, Pai. Que o Senhor venha cuidando, venha abençoando e venha, Senhor Deus eterno, nos ajudando a cada vez mais entender. Glória a Deus. Entender o que o Senhor quer nos dizer. Eu louvo ao Senhor Deus pela vida dele e pelo quanto temos aprendido, Deus. Devagar a gente se vai mais longe e vai aprendendo e vai dando-nos a graça, Pai, e também falar mais de Ti. E nessa noite, Pai, eu quero pedir ao Senhor. O Senhor sabe, eu nunca fui casada, nunca passei por essas situações, as quais eu vejo as pessoas passarem. Por isso que quando o Senhor me coloca na minha boca, me diz para eu fazer algo, eu faço, Deus. Porque sem sombra de dúvida, é o Senhor quem está me mandando fazer. E eu louvo a Deus por isso. Louvo, Pai, porque as coisas que eu faço só pode vir do Senhor. Porque eu não teria a experiência que o pastor Jaime tem.
e que outras pessoas têm. Então eu agradeço a Ti, Pai, quando o Senhor nos mostra o que devemos fazer. Quando eu oro, te perguntando, e o Senhor me passa o que eu preciso fazer, o que é do Teu agrado. Por isso eu te peço hoje, Pai, se houver alguém necessitando, Pai, de uma oração para seguir ao Senhor e ter um casamento brindado, como deve ser, que o Senhor me use, Deus, que o Senhor use da palavra que o pastor Jaime traz e use da minha oração, que eu creio é me dado pelo Espírito Santo do Senhor Deus. Aleluia. Eu te peço em nome de Jesus, coloca tuas mãos, vai abençoando, Pai, esse casal, essa família, Pai, porque o casal começa com dois, mas às vezes acaba com uma família tão grande como a minha, que éramos 12, mais meu pai e minha mãe, 14 pessoas, Pai. Isso porque o Senhor recolheu mais 18 no ventre da minha mãe. Louvado seja o teu nome, Pai. E eu quero te agradecer pelo quanto o Senhor tem iluminado minha mente, Pai, e tem me dado capacidade para ajudar as pessoas, mesmo sentada a uma cadeira de rodas, e mesmo sem ter experiência nenhuma no matrimônio. Eu te agradeço e te louvo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Hoje eu quero agradecer aqui ao pastor Jaime, que pregou a palavra, a irmã Ângela Maria, que lá em cima nos deixou um louvor. E daqui a pouco eu creio que a irmã Ivanilda vai entrar nos trazendo uma oração também em concordância com a oração do pastor Jaime e a minha oração. Quero agradecer se alguém mais entrar para louvar ou para deixar oração. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém? Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. A paz, Senhor Jesus.